seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Consulta com a Gi, um programa onde você tem a oportunidade de receber um atendimento gratuito para reverter o pré-diabetes. Eu sou Gisele Bodini, eu sou educadora física e estou aqui hoje para responder as dúvidas dos meus seguidores e das minhas seguidoras que precisam reverter o pré-diabetes. Muito comum hoje as pessoas sendo medicadas, as pessoas estão sendo medicadas, né? De estar tomando remédio, se ele começou a tomar o remédio na pré-diabetes, ou se o médico identificou que ele estava no diabetes, né? Diabetes alto, e aí indicou o glifage. O diabetes, né? Às vezes a pessoa descobre o diabetes e aí começa a tomar remédio, e mesmo com remédio, não consegue reverter. E muitas vezes, às vezes a gente toma o remédio, né? A pessoa toma o remédio e continua na faixa do pré-diabetes. Mas a pessoa começou a tomar o remédio, estava no diabetes. A primeira coisa que a gente precisa cuidar, a primeira parte do tratamento do pré-diabetes e do diabetes, o diabetes no início, aquele diabetes que acabou de se descobrir, é fazer uma mudança de estilo de vida. É lógico que se o diabetes a glicemia está 300, 400, a pessoa precisa de uma medida imediata para baixar esse açúcar no sangue. Mas aí ela vai entrar num tratamento. E esse tratamento, a primeira parte desse tratamento é a mudança de estilo de vida. Só que muitos médicos, muitos profissionais orientam de forma não adequada, não da melhor forma, as pessoas a mudarem de estilo de vida. Geralmente é uma mudança drástica que a pessoa acha que tem que fazer. Tanto o profissional quanto o paciente. Preciso que alguém me belisque porque eu não estou acreditando que minha glicemia está baixa, né? E foram medidas tão simples, e foram mudanças muito simples na minha vida. E aí a pessoa fica nessa, né? Ela acha que ela tem que fazer uma mudança drástica, e aí volta no médico. Esse foi o caso de uma aluna. Ela voltou no médico, o médico falou para ela assim: olha, a gente já tentou mudar, você já foi no nutricionista, já tentou fazer dieta, né? Não conseguiu, então toma aqui o remédio. Geralmente é isso que acontece quando o médico não dá remédio direto, sem nem fazer nenhuma tentativa. Só que o problema está nessas tentativas, porque as tentativas de forma errada, elas frustram, deixam ansiosa, deixam estressada, né? Nos deixam estressadas, estressados. E ao invés de melhorar, por conta da liberação desses hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, glucagon, você vai numa espiral descendente, você vai piorando. O ciclo natural da glicemia normal, que deveria funcionar normalmente no seu corpo, acaba funcionando ainda pior. Agora, né, o que precisa fazer para reverter, para o seu marido reverter? Ele precisa mudar o estilo de vida da maneira correta, né? E é isso que eu ensino aqui. Bom dia, Lu! Tudo bem? Tudo. Tá bom. Olha, como que o meu marido descobriu que estava pré-diabético? Foi através de uma consulta, porque ele estava tendo muita tosse. Aí fez raio-x do pulmão, fez tomografia, que deu esteatose hepática, né? E nessa esteatose hepática, a médica também passou o exame de sangue, que é onde deu diabetes, né? Deu 148 a dele. Que foi, como que chama o exame que pede os últimos 3 meses? Eu esqueci o nome. A hemoglobina glicada. Isso, foi esse. E tava quanto? E deu 148. 148 é assim, ó. E a porcentagem estava 6,8%. Então, 6,8%. Só que esse 48, ele foi aquela glicemia estimada? Ou foi a glicemia de jejum? Porque olha só, foi de jejum. Eu acho que eu não sei se foi de jejum, eu não lembro, só sei que foi pediu o exame, essa hemoglobina glicada, né? Sim.
É isso? Isso. E deu a porcentagem de 6,8 e o Glicemia tanto deu 148. Porque o que acontece? A gente tem a hemoglobina glicada e a partir da hemoglobina glicada, do exame de hemoglobina glicada, estima-se uma glicemia de jejum, tá? Aham. Uma glicemia de jejum não, desculpa. Seria uma glicemia de jejum, mas é um cálculo que se faz. Mas o ideal seria se ele tivesse feito, não sei se ele fez ou não, uma glicemia de jejum junto com a hemoglobina glicada, para a gente entender essa relação, tá? Mas tudo bem, vamos considerar aqui que 148 tenha sido a hemoglobina de jejum, porque normalmente superestima-se. Normalmente, a hemoglobina, normalmente, tá? Não é regra, pode acontecer ao contrário. Mas essa glicemia estimada, geralmente ela é mais alta do que a glicemia quando a pessoa faz o teste de glicemia de jejum no laboratório. Tá? E a gente precisa considerar esse teste de glicemia de jejum no laboratório para efetivamente o médico dar um diagnóstico. Infelizmente, hoje tem se usado só a hemoglobina glicada. O médico vai e pede só a hemoglobina glicada. E aí ele já pressupõe que a pessoa não vai conseguir abaixar e já dá logo o remédio, que foi o que aconteceu com seu esposo. Já começou a tomar remédio daí ou não? Foi porque ele começou a tomar há pouco tempo, só que ele não tá tomando certinho, ele tá tomando só na janta, entendeu? Ele tá tomando só na janta. E ele, depois que descobriu isso, ele começou a mudar, tirou drasticamente o carboidrato, né? Tirou arroz, tirou pão, tirou bebida alcoólica, tirou tudo. Fez certinho um mês. Aí agora ele entrou de férias, nós fomos viajar, aí deu uma abusadinha, né? Bebeu a cerveja, comeu um docinho, né? Comeu pão. Aí ele foi fazer essa semana. Hoje, aliás, né? Fez hoje cedo. Deu 129, né? Tá vendo? Em jejum. E abusando, né? E abusou muito, né? Mas aí eu falei... Ele tá tomando glicagem, daí, mesmo que só uma vez por dia. Isso, tá tomando, uma vez por dia. Tá tomando. E no começo do mês ele estava fazendo a caminhada certinho, só que agora parou, começou a correria do dia a dia de novo, aí deu uma paradinha, né? Mas ele estava fazendo certinho a alimentação, tanto é que nesse ínter ele perdeu 4 quilos, né, em 15 dias, né? Sem fazer exercício físico, só na alimentação. E agora a gente fica preocupado, porque a avó dele é diabética, tomava insulina. O pai dele também toma o metformina, né? 3 vezes ao dia, né? E a nossa preocupação é que ele não se torne, saia desse pré-diabético, né? E aí o que a gente tem que fazer? Com respeito também à alimentação. Pode comer de vez em quando um arrozinho, um macarrão. E aí? Essa é a nossa dúvida. Ele não pode comer de vez em quando. Ele pode comer todos os dias. Pode comer todos os dias? Que maravilha! Deve comer o carboidrato todos os dias. E olha, tem sido impactante, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um programa fechado de acompanhamento para a reversão do pré-diabetes, né? E as pessoas ficam em choque. Ontem, no encontro com os alunos, uma das alunas falou, me belisca porque eu não tô acreditando, a minha glicemia tá 84, nunca esteve, e eu tô comendo de tudo, né? O pão francês, sem culpa. E assim, Lu, você falou assim, ele perdeu 4 quilos em 15 dias, né? Sem fazer exercício. E aí a gente tem um problema grave. Porque perder 4 quilos em 15 dias sem fazer exercício já me diz que ele perdeu massa muscular. E foi justamente isso. Ele perdeu massa magra. E aí o que acontece quando você perde massa magra? O seu corpo ele fica
no caso do seu marido, ele fica mais ineficiente na queima do açúcar. Tá? E o pâncreas, ele precisa trabalhar mais para produzir insulina para remover esse açúcar do sangue, muito mais do que se ele tivesse mais músculos no corpo. E é isso que acontece com muita gente que tenta fazer dieta. E me conta uma coisa. O que ele fala, né? Se você puder dividir, o que ele fala, como que ele lida com essa privação? Para ele é tranquilo? Ele fica chateado? A vontade dele é de comer de tudo, né? Ele falou, meu Deus do céu, não vejo a hora disso melhorar, dos meus exames melhorar, para voltar à alimentação normal, né? Ele fala que ele tá cansado, porque essa restrição cansa, né? E esse cansaço, esse estresse, ele aumenta a glicemia, não resolve. Na verdade, o que ele precisa é voltar à alimentação normal para reverter. Só que a alimentação normal não é essa alimentação que a gente vive hoje em um mundo de muita ansiedade, muita preocupação, sobrecarga física, mental, né? Principalmente mental, mais mental do que física para muitas pessoas, que fazem com que a gente não tenha tempo de parar para pensar na hora de comer. A gente vai comendo no piloto automático, né? A gente tenta aliviar as tensões do dia com a comida. Então, a comida, ela tem, para muitas pessoas, um significado diferente do que deveria ter, que é da nutrição, que é do te dar saúde, energia, disposição. Hoje a alimentação é sair, eu mereço tomar uma cerveja, eu mereço comer isso daqui, né? Estou de férias, eu mereço. Então, a comida, ela tem esse lado emocional? Tem, é importante. Hoje mesmo, agora no meu café da manhã, eu cortei um pãozinho caseiro que minha mãe fez. Eu lembrei da minha avó, porque é a receita da minha avó. Tem esse aconchego. Mas ao mesmo tempo... Inclusive, hoje eu tô fazendo pão caseiro. Que ele falou, Lu, eu tô aguada para comer um pão caseiro. Tá vendo? E aí, a gente precisa substituir esse medo, essa culpa, né, por comer, pela satisfação, pela permissão. E começar a trabalhar no dia a dia uma consciência na hora de comer. Em termos de quantidade, em termos de nutrientes. E quando eu falo de nutrientes, não é você precisa pegar uma tabela e ficar contando carboidrato e contando proteína, que, né, a vida de muitos diabéticos. Só que começar a pensar no nutriente de uma forma mais simples, mais prática e que não se ensina muitas vezes dentro de um consultório, dentro, né, de um escritório ou consultório de nutricionista, de médico, endocrinologista, que acaba criando uma visão muito técnica dos nutrientes. E é muito simples, até como uma aluna falou ontem, nossa, é muito simples a mudança que eu fiz, né? Então, quando a gente vai sentar para comer, o nosso pensamento, ele deveria ser de tranquilidade, de que eu posso comer qualquer coisa. Você não vai comer veneno, né? Seu marido não vai comer veneno. E a mídia joga o pão como veneno, o açúcar como veneno, né? A cerveja como veneno. Só que esses alimentos, eles não são veneno, de fato. Alguém disse e se propagou isso, mas a única coisa que não pode comer e beber é veneno. A comida é comida, não é veneno. Só que a gente deveria ter um olhar mais amplo sobre a alimentação, de entender que eu preciso de uma variedade de alimentos no meu dia a dia para eu ter saúde. Essa é a regra. É uma variedade. E uma forma muito simples de você fazer isso é você montar o prato colorido. E é colorido mesmo. Quando você olha para o arco-íris ele tem cores contrastantes. Né? Você consegue separar as cores ali, as 7 cores. É a mesma coisa no prato. Pensa num prato arco-íris. Essa deve ser a consciência que a gente deve trazer para o dia a dia.
Uhum. E aí, peraí, o meu prato tá colorido? Tem verde, tem vermelho, tem marrom, tem branco. O branco pode também, não é veneno, como muita gente diz. O que que acontece hoje em dia? Eu saio para almoçar fora às vezes, ou eu vou numa festa, ou numa reunião de família, eu olho para os pratos ao meu redor, eles estão amarelos. Só, É. né? Quase ninguém come salada, né? E aí, quando come, tem um detalhe. Quando come, come pensando em compensar o que comeu errado, entre aspas. E aí a gente tem um outro problema, que aumenta o estresse. Sim. E, na verdade, a gente... Bom, se eu não gosto de salada, eu não vou comer a salada para compensar o doce que eu comi ontem, né? A cerveja que eu bebi ontem. Eu não vou... A gente não deve pensar assim sobre salada e verduras e legumes. Mas como eu posso incluir verduras e legumes na minha rotina de um jeito que seja prazeroso para mim? Se eu não gosto Sim. de folha fria no meu prato, eu não preciso comer folha fria no prato. Eu posso fazer uma verdura de outro jeito, colocar numa receita, né? Para disfarçar aquele sabor, misturar na comida. O meu filho, ele voltou depois de um tempo de seletividade, né, que toda criança passa e é natural, pais não se desesperem. Eu respeitei esse tempo. Ai, mamãe, eu não quero verdura. Nananana. Ele voltou a comer brócolis. Só que ele não pega o brócolis e morde o brócolis. Ele não tá nessa fase ainda. Eu consigo já fazer isso, mas ele não. Então, o que que eu faço? Eu pico o brócolis bem pequenininho no meio do arroz. Então, aquele arroz colorido, né, fica mais atrativo, fica mais palatável para ele, que não tem o costume de comer verduras, legumes. Mas aquilo vai sendo incluído, e isso é um passo fundamental para quem quer reverter o pré-diabetes, é a inclusão, né? É uma pequena mudança por vez. Com respeito a legumes e verdura, a gente aqui em casa não tem esse problema, né? Todos aqui comemos muito bem, né? Em todas as refeições. É aquele pratão de salada primeiro, para depois comer. A gente fala o quente, né? Que é os legumes grelhados, e o arroz, feijão e a proteína, que é a carne, né? Mas a gente come sempre aquele pratão que a gente chama pratão de saúde, que é de verdura, né? Aí geralmente eu mesclo couve, agrião, rúcula, alface. Seu esposo, ele tá acima do peso, dentro do peso desejado, abaixo do peso? Ele tem 1,83 m e o peso dele é de 89, 90 quilos. Ele pesava 94, né? Ele perdeu, foi para isso, 89, 90 quilos. Tá, super ok, né? Não tá acima do peso, né? O que ele precisa é cultivar, né? Cuidar da massa muscular dele. E se ele cortar carboidrato, ele vai perder músculo. Sim, e foi o que aconteceu. Ele perdeu todos os músculos dele. Aí, ele, por ele ser professor, tá no estresse louco, né? Professor, você já viu, né? Olha, eu tiro o chapéu, né, para os professores. Ele dá aula em não é fácil. Para criança, para adulto, faculdade? Sim, criança e adulto. Nossa. Criança e adulto. Professor de inglês e português, né? Dá aula. Aí, e ele mudou esse ano do emprego novo, né? Saiu de uma escola, foi para outra, né? Então, tudo novo, né? É uma ansiedade que gera, né? Às vezes a gente nem percebe, mas está acontecendo ali, né? Uma ansiedade, uma preocupação. Exatamente, e tudo isso, né? Como saber gerenciar o estresse, né? Isso que é complicado. Olha, é complicado e ao mesmo tempo é mais simples do que se pensa. Porque o que é a ansiedade, o estresse, né, a preocupação? É um foco no passado ou no futuro. Ou a gente está estressado pelo que aconteceu e que não deu certo, o que poderia ter sido, ou a gente está pensando como
como pode ser, o que eu tenho que fazer, será que eu vou dar conta, será que vai dar certo? Esses é a mente vagando no passado e no futuro. E aí que acontece o estresse e a ansiedade. E existe uma técnica muito simples que faz você aliviar tudo isso. Não vai sumir, porque nós somos seres humanos, faz parte da nossa vida, da nossa natureza, né? Você pensar sobre o que aconteceu e também planejar o seu futuro. Nós somos capazes de fazer isso. Só que a gente deixa a mente muito solta. Ela fica indo muito para o futuro e muito para o passado. Né? E isso faz aumentar o estresse e a ansiedade. E o que a gente precisa para a gente conseguir entrar em ação, para fazer realmente o que precisa ser feito, para ter foco, para tranquilizar a mente? A gente precisa trazer a nossa mente para o aqui e agora, para o presente. E esse é um exercício que, para muitas pessoas, é um pouco mais difícil, porque a gente está com uma atividade mental muito acelerada, os professores, nossa senhora, né? Uma atividade mental muito acelerada. Então é mais difícil a pessoa conseguir trazer a mente, silenciar a mente, trazer a mente para aqui e agora, que é onde a gente consegue agir. É o único momento no espaço e no tempo que a gente consegue entrar em ação, consegue fazer alguma coisa. E para você conseguir fazer isso, sair desse modo estressado ou ansioso, é a respiração. É respirar lenta, profundamente, prestando atenção no ar, está indo, entrando e saindo. É você perceber o lugar que você está, a temperatura do ambiente onde você está sentado. É um exercício simples e bobo que aí a pessoa não faz, que ela acha bobo. Né? É por ser simples, né? Por ser simples e não vai funcionar. Né? E aí está uma grande armadilha da sociedade como um todo. A gente ignora os passos simples, os pequenos passos e os simples passos, né? E tenta dar um mega passo. Tem até uma figurinha que uma vez eu compartilhei, eu não achei mais, vou ver se eu acho. Que tem uma escada, né? E a pessoa olhando para a escada e tentando subir lá no quarto degrau de uma vez só, sendo que ela pode subir um degrau por vez. Então, esse um degrau é um exercício da respiração, para quem é ansioso, para quem está ansioso, né? Porque todo mundo tem um pouco... ninguém é ansioso, a gente está ansioso, a gente está preocupado, a gente está estressado. E o estado, a gente muda, a gente consegue mudar, a gente consegue melhorar. E a respiração é um exercício muito simples. Solta os ombros. E normalmente a gente está com o ombro aqui, ó. Muitas vezes às vezes eu acordo, quando eu percebo eu tô aqui. Solta, né? Relaxa. E aí fecha os olhos, vai para um cantinho, quem tem vergonha, vai para um cantinho escondido da casa, vai para o quarto, vai para o banheiro, vai para qualquer lugar, né? Vai dar uma volta, relaxa, fecha, vai no carro. Às vezes eu chego, eu percebo que eu estou mais ansiosa, passei por um momento de estresse no meu dia. Eu chego, paro o carro, fecho o olho, né? Desligo o carro, fecho o olho, prolongo a expiração. O batimento cardíaco diminui a produção de cortisol, diminui a produção de adrenalina, diminui a produção de glucagon, que são os hormônios que jogam açúcar para o sangue. E aí a gente aumenta a produção do quê? Serotoninas, de endorfinas, né, de ocitocina, que são hormônios do bem-estar. E esses hormônios do bem-estar fazem funcionar o ciclo natural da glicemia normal que está em mim, que está em você, que está no seu esposo. Né? Que é a hora que você come, o corpo metaboliza, transforma o carboidrato em glicose, joga para o sangue joga essa glicose para dentro da célula, para o seu cérebro utilizar também como energia, que o cérebro utiliza só glicose como energia. É por isso que muitas vezes quando a gente faz uma dieta com restrição de carboidrato, de açúcar, a gente fica mais estressado, mais preocupado, né? Mais cansado. Porque o cérebro, a única coisa que o cérebro consome é glicose. Né? E aí a gente consegue trazer, nem você falou, nossa,
muito próximo de reverter o caso do seu esposo. Porque quando a glicemia dele deu 129 de jejum, né? E tomando o remédio mais ou menos ali, né? Eu entendo que o pâncreas dele está funcionando bem, não está falindo, né? Porque senão a glicemia estaria 200, 300. Não, está funcionando. Então a gente precisa criar um ambiente para contribuir com esse ciclo natural da glicemia normal. E o que a gente precisa? Controlar o estresse, que daí ele pode começar com um exercício simples da respiração, ele pode fazer isso antes de entrar na aula, né? Minutos antes, para um minutinho lá antes de entrar para a sala de aula, ele faz. Vou até anotar, primeiro passo, controlar o estresse. Né? Então ele vai respirar, e aí ele vai fazer em alguns momentos estratégicos essa respiração. Ele pode fazer antes de sentar para comer, porque daí ele vai comer com atenção. Se ele sentar para comer estressado, cansado, ele vai comer demais, além do que ele realmente precisa, né? E aí a gente tem várias consequências, como aumentar a gordura no corpo, comer muito carboidrato, né? Então aí a gente tem esse problema. Aí ele pode fazer essa respiração antes de entrar para o trabalho, né? Antes de dar uma aula, então ele vai dar essa aula mais tranquila, então já vai melhorar essas taxas hormonais que aumentariam o açúcar no sangue. E depois, né? Antes de dormir, pós-trabalho, antes do jantar é fantástico. Porque daí ele vai sentar para jantar também com mais tranquilidade. Olha, muito obrigada por me atender. Agradeço de coração as instruções e eu vou passar para ele. Isso, e depois volta aqui me contar essa mudança, viu? Falo sim, e quem sabe mas muito obrigada. Compartilhar bons resultados. Vou falar logo quanto que ficou a glicemia dele. Isso mesmo, volta aqui e me contar, tá bom? Você vai finalizar. Isso. Tá joia, Lu? Ajudei você, então? Muito, mas muito. Muito mesmo, agradeço de coração. Tá bom? Tá joia, pode participar sempre que você quiser, viu? Muito obrigada, viu? Saúde pra todos. Um beijo grande. E manda um abraço pro seu esposo, viu? Fala pra ele confiar. Mando sim. Melhoras pra ele. Obrigada. Tchau. Valeu, beijo. Tchau. Tchau.